falar sobre o Felipe Martins e outros, porque hoje a primeira turma do STF se reuniu para julgar a admissibilidade da denúncia contra o Felipe Martins e também seu Inês Vasques, o ex-chefe da PRF, o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens, ex-assessor especial e depois ajudante de ordens do Bolsonaro, o Fernando Oliveira, delegado da Polícia Federal, Marília Alencar, ex-diretora do Ministério da Justiça, que eu nem sabia que tinha sido denunciada, porque eu não sei nem quem é, e o general Mário Fernandes, que fazia parte da Secretaria-Geral da Presidência da República. E eu digo que esse julgamento é uma vergonha por si só, mas o Alexandre de Moraes consegue, e há sempre um fundo do poço no que faz o Alexandre. Porque vejam essa matéria que saiu em todos os jornais, mas também foi reproduzida no Paulo Figueiredo Show, onde Moraes diz que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. E filmado, segundo Alexandre, abre aspas, olhem a loucura, olha o estado de loucura no qual nós ainda nos encontramos no Brasil. Abre aspas, todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão, nos termos do tarará do Código Penal, artigo 312, inciso 1º do Código do Xandaquistão. Além disso, o Felipe Martins também não pode se deslocar para nenhum lugar em Brasília fora do roteiro, aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até que retorne a Ponta Grossa, no Paraná. E eu me pergunto como é que alguém pode achar normal, eu digo que isso foi reproduzido por vários jornais, inclusive pela Folha de São Paulo, como alguém ainda pode achar normal a situação do Felipe Martins? Como os integrantes da imprensa tratam isso com normalidade e não como o absurdo e o escárnio que isso é? Uma pessoa que foi presa ilegalmente. Comparem com o tratamento dos presos da Lava Jato. O Lula, eu já mostrei aqui no programa, deu uma centena de entrevistas preso. O Felipe Martins não pode ser filmado. Ora, essa é a versão moderna de jogar o sujeito dentro de um calabouço. É a morte eu digo sempre aqui que o meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, pai do general João Figueiredo, que depois foi presidente da República do Brasil, o general Euclides Figueiredo foi preso pela ditadura Vargas e o meu avô recebia pensão como órfão de militar enquanto o pai ainda estava vivo. Órfão, porque foi dado como morto, era como se não existisse mais. Foi feito assim pelo ditador do Brasil, esse de fato, o ditador Getúlio Vargas. E agora algo similar é feito com Felipe Martins pelo ditador Alexandre. E eu estou assistindo o julgamento e eis que vem um momento que me chama a atenção, porque foi uma fala do advogado do Coronel Câmara, o doutor Eduardo Kuntz, que, se eu não me engano, já teve aqui no Paulo Figueiredo Show, sendo entrevistado, e o doutor Eduardo Kuntz, na sua sustentação oral, fala duas coisas interessantíssimas. A primeira delas é que, apesar de estar sendo denunciado e estar sendo recebida a denúncia do Supremo Tribunal Federal, assim como eu, o Coronel Câmara jamais foi ouvido no processo. Ou seja, o cara foi denunciado sem ouvirem a versão dele. Ok. A segunda parte foi que, de fato, os rumores de jornais eram verdadeiros, que houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro e Alexandre de Moraes ao fim das eleições de 2022 na casa do Ciro Nogueira. Isso é importante porque essa seria a tal da justificativa para o tal do monitoramento do Alexandre. Coloca o vídeo do doutor Eduardo Kuntz para a gente aqui, por favor, Bruno. Mas vamos às provas, então, para tentar desmistificar um pouco uma expressão ruim. E faço especial referência e peço desculpas ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. O monitoramento que consta da denúncia, que consta nos relatórios, a Vossa Excelência, feito pelo Marcelo Câmara, é um tanto quanto pejorativa a expressão. Ele nunca teve oportunidade de se manifestar, ele nunca foi ouvido até hoje. Faço aqui as palavras dele. Respeita a Vossa Excelência, não tem nada contra a Vossa Excelência. Acho que quando da liberdade dele
foi possível demonstrar um pouco disso. Me recordo até que alguém tem que respeitar o Alexandre. O pedido do Procurador-Geral da República no Salão Branco, quando estava com meu pai, a Vossa Excelência, no sentido de que não há nada contra a Vossa Excelência. O monitoramento daquela reunião que aconteceu na casa com o ex-presidente e do Ciro Nogueira. Ciro, desculpa. Oi? Que reunião? Repara que ele fala isso olhando para o Alexandre. Apenas e tanto só isso. Ele fala isso olhando para o Alexandre, pede desculpa e tal. Não, aquela reunião. E não há nenhum momento o Alexandre fala, não, que reunião? Não tive reunião com ninguém. Diferente do que a Polícia Federal diz, sem equipamentos complexos, sem fontes restritas, apenas com recursos abertos e comunicação plena, sutil, sem ataques e sem objetivos outros. A pergunta que não quer calar é, peraí. Isso chegou a sair no jornal no ano passado, mas era tratado como um rumor de que a ideia de que o presidente Bolsonaro, então presidente Bolsonaro, teria se reunido com Alexandre de Moraes. Mas o que foi tratado nessa reunião? Não foi agora, isso foi no momento onde as pessoas estavam indo para frente dos quartéis. Ora, se Bolsonaro planejava dar um golpe, por que estava havendo uma reunião clandestina com Alexandre de Moraes? Se Alexandre de Moraes achava que Bolsonaro estava tendo um golpe, que reunião clandestina foi essa que aconteceu? Na casa de um senador, um ex-ministro? E o Alexandre nunca tornou isso público? A vítima estava se reunindo com quem, segundo o próprio Alexandre, estaria tentando assassiná-lo? Que loucura é essa? E nunca, isso não consta nos relatórios da Polícia Federal, isso não consta na denúncia, isso não consta nas decisões. E por que isso é fundamental? Porque toda a ideia de que Bolsonaro estaria monitorando o Alexandre através do seu assessor para assassiná-lo era baseada nas conversas do Câmara, dizendo, não, ele está agora em São Paulo, ele agora está não sei aonde. Só que isso foi imediatamente antes da reunião que eles tiveram, segundo o advogado. E o Alexandre não questiona essa ideia. Não tem monitoramento. Se não tem monitoramento, não tem Bolsonaro participando de plano de assassinato. E vejam, é uma informação que não só é curiosa por si só, porque todos nós deveríamos saber o que foi tratado nessa reunião e por que ela foi clandestina e por que o Alexandre estava se reunindo com alguém que, segundo ele, estava tentando dar um golpe ou assassiná-lo, pior. Mas o pior de tudo é essa informação ter sido deixada de fora de forma dolosa, propositalmente para fortalecer uma narrativa às custas de pessoas inocentes, como o próprio Coronel Câmara. Vejam o que alguém precisa botar a mão na consciência e ver o quão esquizofrênico é dizer que havia uma tentativa de assassinato em curso, ao mesmo tempo que o cara estava se reunindo com o Bolsonaro na casa do Ciro Nogueira, que teoricamente era quem estava tramando o seu assassinato. Ou seja, é tudo uma farsa, é tudo uma mentira, e o Alexandre sabe disso. São narrativas montadas, amarradas no barbante com fita crepe, ao custo de pessoas, não é só o Bolsonaro, são várias pessoas inocentes. O Bolsonaro, coitado, no hospital, recebe um boletim médico dele todo dia. É uma coisa horrorosa, passando por isso enquanto está tentando se recuperar de uma tentativa de assassinato, enquanto sofre uma outra tentativa de assassinato, este é o assassinato político e jurídico. E qual é a consequência de todas essas ações, de todas essas mentiras, a consequência de toda essa tirania, a consequência de todo esse circo, essa farsa que foi criada, a consequência da imprensa normalizando essas ilegalidades, inconstitucionalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal contra Felipe Martins, contra Coronel Câmara, contra mim, contra Bolsonaro e contra todos os outros?